Atenção porque vai começar a aula de inglês. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para a nossa aula de inglês, aula 4. E hoje tem um assunto também muito interessante para vocês aprenderem. Então fiquem ligados aí, prestem atenção, se quiser pegar o caderno para anotar, fazer alguma anotação que vocês acharem importante, peguem para prestar muita atenção. Mas antes disso, antes de realmente começarmos a nossa aula, quero fazer a correção da atividade da última aula de inglês, a aula 3, que foi sobre aquelas expressões, as carinhas que a gente viu. Foi muito legal a nossa aula também. Acredito que todo mundo aí entendeu direitinho o nosso assunto. A primeira pergunta diz assim, ó: este emoticon representa uma carinha. Então, olha, o símbolo aí. Ele representa uma carinha o quê? Então, nós vimos as palavras de cada uma das carinhas, o que elas representavam. E esse representa uma carinha o quê? Se vocês olharem nas opções, a melhor resposta para essa pergunta seria a alternativa C, que é a palavra sad, que significa triste. Então, essa era a melhor opção, porque a carinha é uma carinha triste. E a resposta correta seria a letra C. A segunda pergunta fala o seguinte: a palavra hug, que é essa que está aí para vocês, é usada para qual dos emojis, ou emojis a seguir? Então, qual deles nós usaríamos essa palavrinha aí para expressar ele, Essa palavra. Se vocês observarem, seria a letra D, a correta. A melhor carinha que representa é a opção da letra D, ok? Então, esse aí seria a que vocês, melhor completaria essa palavra, melhor responderia ela, certo? Que é a carinha do abraço, Essa palavra significa abraço e essa é a expressão, a carinha correta, certo? A outra questão que eu quero ver com vocês é a terceira, que ela diz assim, ó: a palavra afraid é usada para. Então, ela é usada para quê? Quando a gente fala de quê? Tem as opções para vocês aí, e a opção correta é a letra B. Ela tem o sentido de medo, ela significa medo. Então, essa é a melhor opção também, que responderia o significado dessa palavra. Alternativa B. E aqui estão todas as respostas, o nosso gabarito das 5 questões que vocês realizaram. A primeira foi letra C, segunda D, terceira B, quarta D e quinta letra B, ok? Quem anotou aí no caderno, quem fez as anotações, colocou o gabarito, pode ir corrigindo também, certo? E vamos lá para a nossa aula de hoje. Iniciaremos com a nossa frase do dia. A frase aí é bem curtinha e com uma lição muito grande para vocês, tá certo? Vocês vão saber o significado delas e aprender aí dessas palavras. Eu vou ler primeiro para vocês em inglês, cada uma dessas palavrinhas aí, e depois a gente traduz, ok? A primeira aí diz o seguinte, ó, em inglês: words have power. Seria a última. E o que significa isso? Vamos lá? A primeira palavra significa palavras, certo? Have, que é a segunda aí, tem. E a última, poder. E o significado dessa frase é: palavras têm poder. Então, olha que grande lição aí, A gente tem que ter cuidado com as nossas palavras. Muito bem, meus amores. E agora vamos para o nosso conteúdo de hoje. Iremos falar um pouquinho sobre os cognatos e falsos cognatos. E o que é isso, Eu vou ensinar para vocês aprenderem qual o significado disso, e o que é em inglês, certo? Primeiro, vamos entender o que é um cognato. O que seria isso? Esse significado, do cognato são palavras que têm o mesmo significado e a mesma grafia, ou seja, a mesma forma de escrever, semelhante em 2 idiomas. Então, são palavras, como a gente está estudando em inglês, são palavras que nós iremos ver que têm a mesma forma de escrever
e o mesmo significado, né, nos dois idiomas. Agora, no nosso caso, é o inglês e português. Então, são palavras que a gente escreve do mesmo jeito e também ela é parecida com português. Isso é um cognato. Olha o exemplo aqui para vocês entenderem. O exemplo que eu coloquei foi da palavra future, que significa futuro, e da palavra banana, que é a palavra banana. Então, se vocês olharem aí, essas duas palavras, elas não se parecem em português, né? Se vocês olharem, vocês olham uma palavra, vocês nem sabem o que significa elas. Vamos supor que não tivesse aí o significado para vocês. Vocês não sabem o que significa. Mas quando vocês olham para elas, vocês já sabem o significado, não é? Nem precisa colocar, porque vocês já sabem. Porque elas são parecidas com português. E isso é um cognato, certo? E aqui eu coloquei para vocês alguns deles, alguns exemplos, né? Desses tipos de cognatos que nós temos. Aqui eu coloquei primeiro em português para vocês e depois em inglês. Então, ó, a palavra em inglês, por exemplo, conversação, nós falamos conversation. Se você olhar para essa palavra, se não tivesse significado aí para vocês, se vocês olhassem para ela, você já não saberia o significado, porque ela é parecida com português, né? Ela é fácil. Então, esse é o nosso amigozinho aí, ele é um amigo verdadeiro, porque eu tô falando isso, vocês vão entender daqui a pouco porque eu tô falando isso, mas ele é o nosso amigo verdadeiro, porque a gente acha que é uma coisa e realmente é o que a gente tá achando, certo? E tem aí outros exemplos, ó, para vocês. Vários outros exemplos que, se vocês olharem, são palavras que têm o mesmo significado em português. Olha o último aí, para vocês, a última palavrinha. Nós falamos em inglês talent, certo? E ela significa o quê? Se não tivesse significado para vocês, você já sabe que significa talento. Então, vocês podem observar que são palavras realmente que têm o mesmo significado que português, ok? Ó, mais exemplos para vocês realmente começarem a conhecer esse vocabulário, né? Porque esse assunto é o seguinte, você precisa entender o que é esse cognato e precisa aprender essas palavras. Então, você vai precisar estudar aí, ver essas palavras e aprender elas, tá certo? Dessa forma que você vai conseguir entender o nosso conteúdo de hoje. Olha a primeira palavra que eu coloquei aí para vocês nesse quadro, né? A primeira aí é music. E significa o quê? Se você olhasse para essa palavra, você já sabe que significa música, né? Coloquei aí os significados, mas se eu não colocasse, você já saberia o significado dessas palavras. A próxima aí, television. É como nós falamos em inglês. E o significado dela é o quê? Televisão. Da mesma forma, todos os outros aí que tem para vocês. Então, vejam que isso é um cognato. É uma palavra que a gente acha que é uma coisa e realmente é aquilo que nós estamos pensando. Agora, nós vamos para os falsos cognatos. Nós já vimos os verdadeiros, né? Que são os nossos amigos verdadeiros. Agora, a gente vai ver os falsos, tá certo? Então, a gente também pode falar, essa expressão de falsos cognatos, a gente pode falar dessa forma em inglês aí, ó, que vocês estão vendo no balãozinho amarelo. False friends. Então, essa é a forma de nós dizermos que são os falsos amigos. Porque agora, o que são os falsos amigos? São aquelas palavras em inglês que a gente acha que é uma coisa, mas na verdade não é. Então, esses são os falsos amigos. A gente acha que significa algo, mas na verdade não significa aquilo que nós estamos achando. Tá vendo? Então, vamos lá entender melhor aí para vocês compreenderem. Nós já vimos que os cognatos são aquelas palavras que a gente acha que é uma coisa e realmente é. Então, são os nossos amigos verdadeiros. Agora, são os nossos amigos falsos, porque a gente acha que é alguma coisa, mas na verdade não é. O verdadeiro a gente acha que é e é. Esse aqui não, ok? Então, o primeiro exemplo que eu estou dando aí para vocês é da palavrinha, olhem lá embaixo, ela está pequenininha aí. É a palavrinha fabric. Ela parece que palavra? A palavra fábrica, né? Então, se vocês olhassem só essa palavra solta aí, vocês olhassem essa palavra sem o significado, vocês achariam que é a palavra fábrica. Mas, cuidado, ela não significa fábrica, ela significa tecido. Então, agora vocês entenderam o que é o nosso falso amigo? É aquele que a gente achou que era fábrica, mas na verdade não é fábrica.
é tecido. Então, é aquela palavra que a gente acha que é alguma coisa, mas na verdade não é. Por isso que é um falso amigo, né? Porque um falso amigo também é assim. Muitas vezes a gente acha que conhece, mas na verdade não conhece. Então, por isso essa expressão aí, para a gente falar dos falsos cognatos. E olha aí como é fábrica, para vocês verem. O nomezinho fábrica está aí embaixo. Então, fabric, que é aquela primeira palavrinha que vocês viram, não é fábrica, é tecido. E aí está o nome fábrica para vocês. E agora, olhem esse aqui, que é muito interessante. Esse aqui tem muitos memes, na verdade, muitas brincadeiras com esses dois aí. Porque isso é muito engraçado. Até nós, aqui no Brasil, algumas portas de alguns locais que nós vamos, por exemplo, um banco, uma loja, às vezes tem esses nomezinhos aí e a gente acaba se enrolando, né? Acredito que, não sei se vocês já passaram por isso, mas logo no início, quando eu estava aprendendo inglês, eu confundia muito isso, né? Eu passei muita vergonha com essas duas palavras aí. E vocês não podem confundi-las, tá certo? Porque se você confundir, você vai passar vergonha também. É a palavrinha push, que é essa que está aí na porta. E o que significa isso? Quando a gente olha essa palavra, a gente acha que é o quê? Puxar, né? Então, automaticamente, a gente já vai puxando. Mas não é puxar. Ela significa empurrar. Então, olha que legal. Se vocês forem no banco, por exemplo, em algumas lojas tem esses nomes em inglês. E se você for puxar, você não vai abrir a porta nunca. Igual esse carinha aí, né? Ele está colocando um monte de força, bastante força para abrir a porta, e ele não está conseguindo, porque ele não vai conseguir realmente, porque push não é puxar, é empurrar. Então, ele precisa empurrar a porta. Da mesma maneira, é o outro aí embaixo, ó. Olha o outro aí. Esse outro carinha, ele está tentando empurrar a porta. Pull, essa palavrinha aí. Que não é empurrar, essa agora é puxar. Essa é um pouco mais parecida, né? Com português. Com português não, me perdoe, mas é um pouco mais parecida, um pouco mais fácil da gente conseguir saber. Né? A de cima realmente é um pouco mais confusa. Mas essa de baixo já é um pouco mais fácil. Ela significa puxar. A de cima é que é empurrar. Ok, amores? Espero que tenham entendido aí e não errem isso. Tá certo? Para não passarem vergonha. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, né? Porque esse assunto, como eu disse, ele é muito isso. É para vocês saberem o significado das palavras, ok? Então, vocês vão aprender realmente o nosso assunto. É um vocabulário aqui que nós estamos estudando. E vocês precisam saber os significados das palavras. E aqui, ó, uns falsos cognatos que eu trouxe para vocês. É o seguinte. A palavra college, essa que vocês estão vendo aí, ela significa o quê? Vocês acham que ela parece que palavra? Colégio, né? Ela parece a palavra colégio, mas não é colégio. Ela é a palavra faculdade. Então, o significado dessa palavrinha aí é faculdade. Então, tem até um exemplo aí embaixo, né, que o menino está dizendo assim, depois do ensino médio, eu pretendo ir para a faculdade. Então, não é colégio, não confundam. Ela parece ser uma coisa, é o falso amigo da gente, viu? Ela parece ser uma coisa, mas não é. Ela significa faculdade. Mesma coisa, a palavrinha ao lado. Olha aí ao lado. Essa palavra, attended, essa palavrinha aí, ela significa o quê? Não é atender. Parece atender, né? Quase parecida com português. Quase do mesmo jeito que português. Mas ela significa participar, assistir. Então, cuidado com esse falso amigo também. A menininha aí embaixo, né, disse assim, eu tenho assistido 100% das minhas aulas nesse semestre. Espero que você também tenha assistido. Então, essa palavra significa assistir, participado, ok? E aqui eu coloquei para vocês outra lista, né, com várias palavras como essas, né, são os nossos falsos amigos. Tem aí uma listinha com vários. E vocês podem ir olhando, né? Vocês pararem o vídeo se quiserem para vocês ir olhando cada uma delas. Algumas eu já falei e outras é bem interessante vocês saberem também. Eu quero que vocês observem uma das palavrinhas que está aí, quase uma das últimas, que começa com a letrinha L aí, ó. Lunch, L-U-N-C-H. Ela parece o quê? Ela é muito confundível também. Muitas pessoas erram ela. Ela parece a palavra lanche, não é verdade? Mas ela não significa lanche. Ela é uma das nossas refeições do dia. Ela significa
almoço, certo? Então, cuidado com ela também. Outra que vocês confundem muito, né? A antepenúltima palavrinha aí, a terceira de baixo para cima, onde tem aí parents. Parece o quê? Parentes, mas não é parentes. Ela significa pais, de pai e mãe, tá certo? Então, cuidado também. São muitas palavras que as pessoas acabam errando. Esses são os falsos amigos. E é isso, amores. Eu espero que vocês tenham entendido, né? O nosso assunto aqui foi um pouco mais rápido hoje, porque é mais para vocês conseguirem entender, estudar essas palavras e conseguirem memorizá-las, certo? Porque aí, quando vocês memorizá-las, vocês sabendo o significado delas, vocês vão conseguir aprender, ok? Não errar mais. Cuidado com os falsos amigos, ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Thank you. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. E até a próxima aula. Bye, bye!